Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo uma questão relativamente ao tema do Teorema de Pitágoras, isto então no oitavo ano. O desafio é o seguinte: calcula então a área da figura A, cuja figura A é exatamente esta. Ok? Exatamente a unidade de medida, aqui que podemos visualizar nos lados, é exatamente o metro. E o que nós pretendemos é exatamente a área de toda esta figura. Bem, esta figura toda é exatamente um pentágono, porque tem 5 lados, só que é um pentágono irregular. O que quer dizer que eu, pelo menos, não conheço nenhuma forma direta que me permita calcular a área de um pentágono irregular. Então, a ideia para fazer o cálculo deste tipo de áreas, assim um pouco mais estranhas, será exatamente fazerem uma decomposição desta figura, ou seja, eu vou dividir esta figura de forma a apanhar áreas de polígonos aos quais eu possuo fórmulas para determinar essas mesmas áreas. Ou seja, pegar na figura, dividir a figura em retângulos, em triângulos, em trapézios, porque esses polígonos a gente possui fórmulas para determinar diretamente as suas áreas. Então, quer dizer, eu olhando aqui para o pentágono irregular, eu vou fazer aqui a divisão exatamente desta forma. Vou dividir então a figura por aqui, de tal forma que fique aqui com um triângulo, e esse triângulo é retângulo aqui, quer dizer, então terei aqui uma área que eu vou chamar área 1, e fica então em cima, exatamente com este segundo polígono, com esta segunda figura, que será nada mais, nada menos do que um trapézio e um trapézio retângulo. Ok? Exatamente porque aqui faz um ângulo de 90 graus. É um trapézio porque tem aqui os dois lados paralelos e é um trapézio retângulo porque faz aqui o ângulo de 90 graus. Ok? É um quadrilátero com um par de lados paralelos e o retângulo faz aqui 90 graus. Sendo assim, isto é um trapézio. Quer dizer, podia ainda fazer ainda mais uma divisão, né? Por exemplo, por aqui, de forma a ter um retângulo e um triângulo, mas como eu sei a área do trapézio, tudo bem. Então chamei aqui área 2, que será então o meu trapézio. De forma que a área total, que será a área da tal figura que me estão a pedir, é simplesmente a área 1 mais a área 2. Então o que eu vou fazer é determinar exatamente o valor da área 1, determinar o valor da segunda área e depois fazer então a adição entre as duas áreas de forma a que tenha a área total. Quer dizer, trabalhando aqui a área 1 é exatamente a área de um triângulo. Há de ser a área do triângulo, cuja fórmula é simplesmente base vezes altura sobre 2. Teremos então de ter aqui o cuidado que me diz que a base e a altura terão que ser perpendiculares, ou seja, terão que fazer um ângulo de 90 graus. O que não há problema, não há stress, né? Porque já está aqui. Então, quer dizer, vou considerar a minha base como 40 e vou considerar a minha altura do triângulo como 130, visto que a base e a altura já estão na perpendicular. Então, quer dizer, isto é apenas um mero exercício de cálculo. Fica 40 vezes 30 a dividir por 2. Posso até dividir primeiro o 40 por 2, o que me dá 20, e depois multiplicar o 20 por 30, que há de ser a mesma coisa que 20 vezes 3, que é 60. E depois, como era 30, então isto dar-me-á 600. Obviamente, se a unidade é o metro, estaremos a falar de metros quadrados. Bem, esta área 1 era fácil, né? Era simplesmente aplicarem a fórmula da área do triângulo. Agora, efetuando aqui o cálculo da área 2, que será a área então do meu trapézio, será que é a área do trapézio? A forma da área de um trapézio é exatamente metade da soma das duas bases, ou seja, da base maior e da base menor, vezes a altura exatamente do trapézio. Vamos identificar aqui estas partes. Quer dizer, a base maior. As duas bases são exatamente aqueles lados que são paralelos. E a maior há de ser a que tem maior comprimento, obviamente, e a menor há de ser a mais pequena. Quer dizer que a minha base maior há de ser aqui estes 50 metros. E a minha base menor serão aqui estes 30. O que quer dizer que eu já tenho a base maior e também já tenho a base menor. O que eu preciso é de saber aqui a altura. E volta e meia vocês cometem um erro em dizer que a altura é aqui o comprimento deste lado que está aqui mais inclinado. O que não é verdade, porque altura terá que ser sempre perpendicular às bases. Sendo assim, a vossa altura terá que ser esta medida.
ok? Porque faz aqui um ângulo de 90 graus com as duas bases. Aqui estará a vossa altura. Só quer dizer, eu se pensar na altura exatamente aqui, eu não vou ter assim uma forma para conseguir terminar. Então eu vou empurrar a altura para exatamente um local que me permita, ou que seja mais evidente exatamente o cálculo dessa altura, que seria empurrar exatamente a altura assim até aqui e fazer exatamente aqui esta divisão. Reparem que aqui também é 90 graus, né? Faz 90 graus exatamente com as duas bases e tem o mesmo comprimento. Este comprimento aqui é o mesmo que se eu empurrasse exatamente a medida aqui para a frente. E agora reparem que o que eu encontro exatamente aqui ao fazer esta divisão, a empurrar a altura para aqui, é um triângulo que eu estou a destacar aqui a negro. É exatamente um triângulo e um triângulo retângulo. Que eu vou fazer, quer dizer, eu vou olhar para este triângulo, vou fazer uma espécie de zoom e vou retirar este triângulo daqui e vou pô-lo assim aqui. Quer dizer, os meus olhos, né, estão simplesmente a ver aquele triângulo. Que será assim este triângulo que está aqui. Que é retângulo, né? É retângulo aqui. Cuja altura é aquilo que eu pretendo, que há de estar aqui. Quer dizer, sei exatamente que esta medida é 40 e esta medida, quer dizer, não está ali, mas é fácil de perceber porque se eu tenho que aqui esta base maior, ou seja, este comprimento todo, que vai deste ponto até este, é exatamente 50 metros. E se também sei, reparem que aqui em cima, o comprimento que vai daqui a aqui são exatamente 30 metros, e se eu empurrar esta medida cá para baixo, há de ser a mesma que há de ficar daqui até aqui. Então reparem, se eu sei que se isto tudo é 50 e se daqui a aqui são 30, quer dizer, daqui a aqui só pode ser 50 menos 30. Ou seja, esta medida terá que ser exatamente 20. Agora, como este triângulo é retângulo, eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz-me então que a minha hipotenusa ao quadrado é simplesmente igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou então posicionar-me, quer dizer, eu estou aqui. A hipotenusa há de estar em frente, eu estou aqui em cima do ângulo de 90 graus. A hipotenusa está em frente, mesmo em frente ao ângulo de 90 graus. E os catetos serão então os ângulos adjacentes, os lados, peço desculpa, adjacentes a este ângulo de 90 graus. Terei aqui o cateto e terei aqui o outro. Uma vez então posicionando-me, vou aplicar o teorema. Sei que o quadrado é a hipotenusa, ou seja, terei então que 40 ao quadrado será igual à soma dos quadrados dos catetos, quer dizer, este cateto é 20, terei então 20 ao quadrado, e o segundo cateto há de ser então a minha altura ao quadrado. Aplicando exatamente o recíproco do teorema de Pitágoras, ou seja, olhando aqui da direita para a esquerda, eu posso dizer que esta equação será equivalente a dizer que a quadrado mais 20 ao quadrado é simplesmente igual a 40 ao quadrado. Agora, vamos terminar aqui os valores das potências. 20 ao quadrado, posso pensar que 20 é 2 vezes 10 e depois tenho 2 vezes 10 é 20 e isto ao quadrado. O quadrado da multiplicação é a multiplicação dos quadrados, isto fica 2 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 10 ao quadrado é 100, ficarão então aqui com 400. 40 ao quadrado também posso pensar que é 4 vezes 10 ao quadrado. O quadrado do produto, eu não sei se aqui disse o quadrado da soma, se disse enganei-me. Obviamente que é o quadrado do produto, que é a multiplicação. O quadrado então do produto é igual ao produto dos quadrados, ou seja, 4 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Reparem que 4 ao quadrado é exatamente 16 e 10 ao quadrado é 100. 16 vezes 100 é 1600. Okay? Então terei aqui 1600. Agora terei que isolar aqui o a ao quadrado no primeiro membro, quer dizer, aqui mais 400 passa para o segundo para a operação inversa, o que fica a subtrair. Ficarei então com a quadrado exatamente igual a 1600 menos 400, o que é equivalente a dizer então que a ao quadrado é 1600 menos 400, ou seja, 1200. O que quer dizer que a minha altura é simplesmente igual à raiz quadrada de 1200. E penso que não é um quadrado perfeito. Sendo assim, o valor exato seria exatamente a raiz quadrada de 1200. Mas vocês também, volta e meia, entram em exercícios de simplificação de raízes. Quer dizer, tornar esta raiz
o 1200 é decomponível em fatores primos, então simplificar a raiz consiste não é em determinar o valor da raiz, mas sim simplificar esta raiz. Então eu vou simplificar, vocês também terão exercícios nesse sentido, a raiz de 1200. Para fazerem a simplificação de raiz, vão pegar então no radicando, que é o que está dentro da raiz, ou seja, em 1200, e vão fazer a decomposição em fatores primos. Quer dizer, já faziam isto, por exemplo, no sexto ano, quando faziam um máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, quer dizer, esta decomposição não é nova. Então vão dividir isto sempre por números primos. Se é par, posso dividir por 2, metade de 1200 dá 600. Posso voltar a dividir por 2 porque é par e metade de 600 dá 300. Divido outra vez por 2 e metade de 300 dá 150. Divido por 2, metade de 150 dá 75. Quer dizer, eu neste momento já não posso dividir por 2 porque é ímpar, mas posso dividir por 3 porque 7 mais 5 são 12, 12, 1 mais 2 são 13, então 75 é divisível por 3. Dividindo então por 3 fica então com 25. 25 já não dá por 3, mas dá por 5. E divido 25 por 5 e dá-me 5. E divido 5 por 5 e dá-me 1. E então, quer dizer, escrevo 1200 através do produto. Só que isto para me dar exatamente mais jeito na simplificação das raízes, eu vou agrupar aqui os fatores iguais 2 a 2. Quer dizer, tenho aqui 2 pares de 2, tenho 2 pares de 2, tenho um par de 3 e tenho 2 pares de 5. O que quer dizer que 1200 há de ser 2 ao quadrado vezes, reparem que isto é 2 ao quadrado, né? Que é 2 vezes 2, aqui 2 ao quadrado e aqui vou ter 5 ao quadrado. Será então 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. O que quer dizer que se eu aplicar agora a raiz de 1200, que é aquilo que eu quero que simplificar, terei então que há de ser igual à raiz da decomposição. Penso que isto é óbvio. Sendo assim, então a raiz de 1200. E agora eu vou apelar aqui a uma propriedade das raízes que me diz que a raiz de um produto, ou seja, de A vezes B, é exatamente igual ao produto das duas raízes, ou seja, a raiz de A vezes a raiz de B. O que quer dizer que eu vou separar aqui as raízes pelo produto, ficando então com a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado, vezes, até vou aqui trabalhar a propriedade comutativa, só para me dar mais jeito, vezes então a raiz de 5 ao quadrado, vezes a raiz de 3. Agora reparem que, quer dizer, eu se tiver a raiz, por exemplo, quadrada de um número qualquer ao quadrado, o quadrado simplifica aqui com a raiz e isto fica exatamente igual com A, se este A for um número positivo, ok? Se for negativo, quer dizer, vocês, sendo a raiz de índice par, sendo aqui este índice par, vocês terão que pensar no valor absoluto. Porque se tivessem, por exemplo, a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, vocês não cortam e dá menos 3. Isto estaria errado, porque menos 3 ao quadrado não é um número negativo, é sim um número positivo. Daí que se tiverem índice par, quer dizer, isto vocês terão que sempre pensar o valor absoluto. Neste caso não há problema, porque o 2 é positivo, cujo valor absoluto é exatamente 2 também. Ok? Bem, sendo assim, quer dizer, esta raiz de 1200 será igual, quer dizer, eu corto a raiz aqui com o quadrado, como é positivo, o valor absoluto, o número positivo continua positivo, quer dizer, isto fica 2, aqui este quadrado anula-se com a raiz, fica 2 também, o quadrado anula também a raiz, fica 5 e sobra então a raiz de 3. Agora é uma questão de fazerem aqui a multiplicação e isto está simplificado. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, quer dizer, ficam então com a raiz de 1200, é exatamente igual a 20 raiz de 3. Quer dizer, isto tudo então para eu determinar a altura do meu trapézio. Agora, isto, quer dizer, a gente está aqui e então a área do trapézio é efetuarem simplesmente o cálculo. Então eu tenho que a área 2, que será a área do meu trapézio, é simplesmente igual a base maior, que é 50, mais a base menor, e a base menor é exatamente 30 metros, sobre 2 vezes a altura, e a altura é a raiz de 1200, que são 20 vezes a raiz de 3.
Isto agora é uma questão meramente de cálculo, quer dizer, 50 mais 30 dá 80, 80 a dividir por 2 dá 40, ficam então com 40 vezes 20, vezes então a raiz de 3. Reparem que 40 vezes 20 é a mesma coisa que 40 vezes 2 vezes 10, até vou fazer aqui esta decomposição, vezes 10 vezes a raiz de 3, porque 2 vezes 10 é exatamente igual a 20. Quer dizer, isto facilita-me os cálculos. 40 vezes 2 dá 80 e 80 vezes 10 dá 800. Sendo assim, eu terei 800 raiz de 3 metros quadrados, que é a área do trapézio. Agora, a área da figura toda é simplesmente a soma das duas. Ok? Então vocês aqui terão, visto que a área total é simplesmente a área 1 mais a área 2, terão então a área 1 era 600 metros quadrados, exato, e terão então a área 2 mais 800 raiz 3. Reparem que, quer dizer, aqui esta raiz 3 sendo um número irracional e 600 é um número racional, não podem somar, quer dizer, isto a nível de resultado exato, quer dizer, não podem fazer mais nada. Sendo assim, está 600 mais 800 raiz de 3 metros quadrados e esta será então a área da figura que me pediam, obviamente trabalhando o valor exato sem qualquer tipo de aproximação. No caso de pedirem uma aproximação, introduzem este valor na máquina e fazem a aproximação às casas decimais que vos pedirem. Né? Sendo assim, fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Ok? Então até ao próximo vídeo.